Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Eu me chamo Larissa Mendanha Cabral, sou pesquisadora ligada pelo doutorado à Universidade Federal de Goiás, a UFG, né, que fica bem aqui na capital do estado de Goiás, Goiânia, Brasil. Eu trago aqui um artigo chamado Covid-19 e suas relações com a gripe espanhola, o contexto brasileiro. A minha ideia inicial é fazer um paralelo, né, entre a Covid e também a gripe espanhola. Assim denominada pelo fato de que, no período, né, a ideia dela, as notícias dela foram propagadas pela imprensa espanhola. Ali iniciou-se por volta de 1918 a doença nos Estados Unidos, né, provavelmente, segundo as pesquisas, vamos dizer que ela se espalhou a partir de soldados, né, estadunidenses que foram levados ali para a Primeira Guerra Mundial, para a Europa, né? E a partir dali a doença ela vai se alastrando. Não se sabe exatamente quantas milhões de mortes, né, ela ocasionou. Algumas pesquisas vão dizer 20 milhões, outras 50 milhões e outras vão dizer chegar até a 100 milhões. Não se sabe, não se tem um número exato. Assim como a pandemia também de Covid, né, 19. Então foram duas pandemias aí, de uma diferença de 100 anos, né, basicamente. A pandemia de Covid-19, ela se iniciou no final de 2019, né, bem ali no mês de dezembro, e ela é anunciada pela Organização Mundial da Saúde a partir da China, né, em 9 de janeiro, como uma pneumonia viral, né, e logo a gente vê que é uma doença que se alastrou de forma muito rápida. E a gente vai analisar a questão dos governos, especificamente aqui do Brasil, a irresponsabilidade em lidar com tal doença, com doença como uma doença tão séria como foi a Covid-19. Eu uso para fazer esse paralelo e para conseguir encaixar algumas pesquisas já feitas, um livro chamado Bailarina da Morte, né? De a gripe espanhola, Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil, das pesquisadoras, historiadoras, né, Lilia Schwartz e Eloise Starling, né? O que elas vão dizer aí? Que elas vão elaborar esse livro vão organizar esse livro de forma bastante rápida, publicando ali no ano de 2020, justamente pelo fato de que estamos ali no meio de uma nova, né, pandemia, que era a Covid-19, e ela vai se encaixar, né, de forma perfeita para se tratar esse tema. Bom, a questão que analisamos aqui no Brasil, que se totalizou ali com cerca de 700 mil mortes só no território nacional, a gente vai ver aí com um presidente, né, que não teve nenhuma responsabilidade, Jair Messias Bolsonaro, né, eleito em 2018, com 28 anos de uma carreira como deputado no Brasil, que tinha aprovado apenas 2 projetos sem nenhuma relevância, né? E ele assume a presidência sem nenhum preparamento. Logo em 2020, né, vem essa doença e ele passa a tratar a doença como se ela fosse banal, como se ela fosse apenas uma gripezinha, dito por ele mesmo, né? Bom, e começa a trazer remédios milagrosos, né? Assim como as historiadoras analisam lá no livro A Bailarina da Morte, né? Gripe espanhola no Brasil, que a sociedade brasileira também tentava, né? Achar xaropes, né? Sangrias, etc. Qualquer remédio que pudesse ajudar e aliviar ali o impacto, os sintomas da doença que aterrorizou, né? Assim como a Covid-19 aterrorizou o mundo inteiro. E assim como a Covid-19 era também uma doença H1N1, né, que recebeu o nome de gripe espanhola pelo fato de ter sido, né, propagada pela imprensa espanhola, como eu já disse, que vai trazer aí a questão de que eles também usavam máscaras naquele período para se proteger, porque sabia-se que era uma doença altamente contagiosa.
A ideia é como a China e também a Índia, com populações bem maiores que a do Brasil, conseguiu ter uma quantidade bem menor de pessoas mortas, né, do que o Brasil. O Brasil está aí no ranking, né, de um dos países em que mais morreram pessoas, assim como os Estados Unidos. Tanto que, se analisarmos, vamos comparar o comportamento dos dois presidentes, né, o Trump e o Bolsonaro, que eram os dois presidentes que estavam no período nos Estados Unidos e no Brasil, como eles vão estar tratando a doença, né? Inclusive o próprio presidente Bolsonaro usando a máquina do Estado para conseguir sua reeleição logo em 2022, que felizmente não veio acontecer, né? Propagando e convocando a população que o apoiava a fazer carreatas, manifestações em apoio ao atual presidente, mesmo num período pandêmico, né? Sem nenhum cuidado e mostrando a sua forma, né, que a Covid era apenas uma gripezinha que eles poderiam sim se aglomerar, se juntar, o comércio poderia ficar aberto. A sorte do Brasil foi que muitos representantes de estados, os governadores, não apoiavam, né, as ideias de Bolsonaro e acabaram fechando muita coisa, como escolas e comércios principalmente, né, para poder fazer todo um isolamento social e diminuir o impacto da doença, né. Porque se dependesse dele mesmo e dos seus ministros do Ministério da Saúde, do qual foi entrando um atrás do outro, que não aguentava trabalhar ali naquele estado, naquela situação que o presidente queria declarar, que a doença não era impactante, sendo que todo mundo já sabia o que estava acontecendo, né? E a Organização Mundial da Saúde tinha ali as suas orientações científicas, né? E não apenas opiniões, como era o caso do presidente do Brasil e também do presidente dos Estados Unidos. Bom, é meio auspicioso trazer a história do tempo presente, né? Sendo que a pandemia foi algo assim, no Brasil tão recente, Brasil no mundo, né? Tão recente, só que o que acontece aqui, né? Desde ali, final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem feito essas análises históricas a partir de outras fontes históricas, e não só mais fontes oficiais, como declarado ali pela Escola dos Análises, né, que vai trazer uma nova forma de ver a história. Podemos sim trabalhar a história do tempo presente, que é o caso aí da pandemia, né, então, de Covid-19, que é bastante recente, aí com menos de 7 anos, né, de acontecido. E a história, ela tem toda uma metodologia para se pesquisar esse tipo de interpretação, né, de fazer esse tipo de análise. A história do tempo presente, ela é tão confiável quanto uma história mais do passado, mais antiga, né, e ela vem aí trazendo essa diferente perspectiva, né, e positiva, uma perspectiva positiva, né, desde ali o final da Segunda Guerra Mundial, do qual ninguém acreditava nos horrores cometidos pelos nazistas, né, e que passou-se então a ouvir, né, e a história oral, ela vai ser um tipo de fonte, né, uma organização de fonte, né, de relatos, entrevistas, para trazer essa questão das guerras, das pessoas vencidas e tudo mais. Aí eu trago um historiador aqui, como o Roger Chartier, também trago o Raymond, né, que vão estar trazendo essa ideia da história do tempo presente, essa análise diferente que deve ser feita. Bom, referente ainda à pandemia, vimos a tragédia que aconteceu no Brasil, né? Não só de pessoas mortas, mas também da falta de responsabilidade total do governo. A chacota que o nosso país virou lá fora por estarmos com um representante de governo que não nos representava, na verdade, né? Enfim. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.